E aí pessoal, tudo bom? Continuando aqui o nosso curso de regime militar brasileiro, né, História do Brasil. Hoje a gente vai trabalhar a evolução política do regime militar, ou seja, aquilo que a gente estava falando lá na República Velha, né, de presidente por presidente, para a gente saber os principais, o que aconteceu nos governos aí durante o regime militar. Beleza? Então agora a gente vai começar, só para a gente introduzir, né? Vamos lá, após. Pessoal, logo a gente trabalhou lá, a gente trabalhou o João Goulart, que aí no dia 31 de março de 1964, os militares deram um golpe de Estado e derrubaram o João Goulart, né? Logo que eles deram esse golpe, uma das próximas medidas aí foi o chamado Ato Institucional número 1, porque eles cassavam o mandato do João Goulart e eles chamavam novas eleições aí, ou seja, eles chamavam novas eleições indiretas, ou seja, quem que deveria votar seriam os parlamentares do Brasil aí. Mas agora vamos lembrar que os parlamentares sob pressão dos militares, ou seja, os parlamentares já não eram tão livres mais assim para votar. Mas aí eles convocaram novas eleições e nessas novas eleições quem foi eleito vai ser o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ou seja, o Castelo Branco vai ser o primeiro presidente desse regime militar aí, beleza? Então vamos, e vai ser ele que a gente vai estudar agora, ele e o Arthur da Costa e Silva, vão ser os dois que a gente vai estudar aí hoje, beleza pessoal? Então vamos lá. Vamos lá, então o governo, vou colocar uma setinha aqui para organizar, o governo Castelo Branco. Pessoal, o primeiro governo que a gente vai ter vai ser o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que ele vai ser eleito indiretamente pelo Congresso, ou seja, um militar, já que vai chegar no poder. Todos os presidentes que a gente tem são militares, por isso que a gente chama de ditadura civil-militar, porque havia todo um aparato civil que apoiava isso também, mas quem estava na cúpula lá eram os militares, ou seja, todos os presidentes desse período que vai de 64 a 85
eram militares. E o primeiro deles vai ser o Castelo Branco. O que vai marcar o governo do Castelo Branco? O que vai marcar o governo do Castelo Branco vai ser principalmente o desmonte da democracia no Brasil. A ditadura militar não chegou assim, instalou a ditadura de uma hora para outra. Não, eles chegaram e aos poucos eles foram acabando com as liberdades individuais aí no Brasil. Primeiro, tanto que quando ele assumiu, havia a promessa Ou seja, quando o Castelo Branco assume o poder aí, ele assume com a promessa de que em outubro de 1965 iam ter novas eleições diretas, ou seja, que eles estavam só reorganizando o país ali para em 65 devolver o direito de escolha de seus presidentes, de seu governo para a população. Algo que não aconteceu. Deixa eu só colocar aqui, o governo ele vai de 1964, ou seja, quando teve o golpe, né, até 1967. Ele vai ficar por 3 anos no poder. Então, ele assumiu aí em 64, mais ou menos 15 dias depois do golpe, ele já assumiu. E aí com a promessa de que em 65, outubro de 65, teria já novas eleições diretas e que o governo seria devolvido ao povo. Na prática, a gente vai ver que isso daqui, esse 65 virou 85, né? Ou seja, demorou 20 anos só mais do que eles prometeram. Por quê? Porque o governo militar começou a gostar do poder, eles não quiseram não abrir mão. Mas eles assumiram primeiro com esse discurso. Em geral, todos os presidentes militares eles assumiam com esse discurso de falar que eles estavam preparando para a democracia, coisa que não acontecia. Né? Isso vai acontecer de fato a partir de 79, lá que a gente vai ter abertura política com o Geisel. Mas até que o Castelo Branco, o Costa e Silva e principalmente o Médici, o Castelo Branco ele era um pouco mais moderado, assim. Mas o Costa e Silva e o Médici, eles são linha dura mesmo e eles são aí o auge da ditadura militar no Brasil, né? Mas ela começa a aparecer aqui. Aqui no governo do Castelo Branco a gente vai ver que as liberdades civis, a democracia, ela é aos poucos assim sendo limada aí, sendo eliminada aí do governo, da sociedade, beleza? Então em 65 ele assume com a promessa de que em 65 ia ter novas eleições. No entanto, pessoal, como eu disse, apesar desse discurso, na prática o que a gente vê é justamente o contrário, né? Cada vez mais o governo do Castelo Branco trabalhando contra aí as liberdades. E aí que um exemplo disso vai ser o chamado AI-2, um dos atos institucionais. A gente teve vários atos institucionais aí durante esse governo, o mais famoso é o AI-5, que vai ser durante o governo do Costa e Silva, que é o próprio. Mas os outros, eles também, alguns mais, outros menos, mas eles eram todas imposições do governo do executivo sobre a população, ou seja, sem passar aí pelos crivos tradicionais de uma república. E o AI-5 eles vão estabelecer a proibição, vamos colocar permissão, né, fica até melhor.
aí nesse R2 eles vão proibir os partidos políticos, com exceção de dois. Eles vão permitir que a sociedade se alinhe obrigatoriamente a um dos dois partidos que eles vão permitir aí. Ou a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era aquele partido que apoiava o governo, ou seja, aquele partido que apoiava o governo e era apoiado pelo governo também, ou o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que deu origem aí ao PMDB depois, né? Do Michel Temer, do Rodrigo Maia, desses figurões aí super gente boa que a gente conheceu depois. PMDB ele vai nascer como oposição. Quem vê hoje o PMDB, esse partido tipo totalmente situacionista, né? Se o governo PT, eles são aliados do PT. Se o governo é Bolsonaro, aliado do Bolsonaro. Se o governo é o Papa, aliado do Papa. Não, nessa época aqui, se o governo é Mário do TikTok, aliado do Mário, não importa. Se o governo sou eu, Luiz, professor de história e tal, não vamos ser aliado do Luiz. Não, hoje sim, nessa época não. O MDB era oposição, eles lutavam contra o regime militar. Então ele surgiu aí como um movimento aí realmente que defendia a volta da democracia, né? E eles eram a oposição. Qual que é a diferença entre o MDB e a Arena? O MDB eles estavam sob intensa vigilância de todo o aparato governamental aí, beleza? A Arena era aqueles que eram ali apoiados pelo governo e o MDB aqueles que faziam oposição ao governo. O R2 vai instituir isso aqui. Ou você apoia um ou outro, não pode criar mais nenhum outro partido político, beleza? Então, a gente vê que já começam a tirar as liberdades, né? A gente começa a perceber que as liberdades individuais elas vão sendo aos poucos aí tiradas aí. Outra questão que a gente vai ter aqui vai ser a nova Ou seja, a gente vai ter uma nova Constituição assim que vai ser uma Constituição extremamente autoritária, porque ela vai dar amplos poderes, né? Amplos poderes do Executivo sobre os demais poderes e a diminuição Ou seja, a partir dessa Constituição, o governo ele vai ter o direito de intervir nos demais poderes, ou seja, ele vai ter o direito de intervir, por exemplo, nos poderes regionais, na Câmara Municipal, nas câmaras legislativas estaduais, caso ele achasse que estava em discordância com ele. Ou seja, vai ser uma forma do governo, a ditadura, começar aos poucos a se impor aí sobre a população. E aí, isso aqui foi em 67. Já em... Pessoal, em 1967 a gente tem uma eleição aí indireta também, no qual alguns militares começam a divergir. Por exemplo, porque a gente pensa que todos os militares aí eles apoiaram isso aqui. Não, na verdade a gente tinha grupos que eram contrários aí, que queriam de fato devolver o poder aí para a população, restabelecer a democracia. E esses grupos começaram a divergir.
E aí, em 67, o que o governo assume? O governo assume uma postura muito mais linha dura. Por quê? Porque eles colocam lá um militar da chamada linha dura, que era o general Arthur da Costa e Silva. Costa e Silva, junto com o Médici, eles foram o auge da ditadura. Aí sim eles vão escancarar a ditadura no Brasil. Porque o Castelo Branco, apesar de ele começar a dar início a esse processo ditatorial, ele ainda era mais moderado, assim. Ele não queria escancarar, não era uma ditadura tão escancarada assim como que vão ser esses próximos aqui, o Costa e Silva e o Médici. E o Costa e Silva ele vai ser eleito justamente nessa disputa entre os moderados e aqueles mais brandos. Os moderados e os mais brandos não, perdão. Entre os moderados e os linha dura. O que os linha dura que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a isolar os mais moderados do exército. O cara lá, ele era contra a ditadura? Não, manda o cara lá pro Acre, meu. Deixa o cara lá no Acre, o cara vai perder, vai sair do centro político do Brasil aí, do eixo do São Paulo e de Brasília, e vai ficar esquecido. Ah, o cara, ele fica falando pros seus subordinados que ele é contra a ditadura? Mano, pune ele. A estrutura militar ela é muito rígida, né? Se um general dá ordem para um seu subordinado ser punido, ele tem que ser punido. Então eles vão começar a usar o aparato militar para poder tirar os moderados de circulação e aí sim impor uma ditadura mais ferrenha aí no Brasil. E o que simboliza isso vai ser essas eleições indiretas de 1967 que o Costa e Silva vai chegar no poder. Aí o Costa e Silva vai chegar no poder e aí sim ele vai instituir uma ditadura mais escancarada mesmo, que é a chamada fase linha dura do Brasil. Ou como muitos chamam, são os anos de chumbo aí, né? Onde a gente vai ter o AI-5 que aí sim vai acabar com as liberdades para valer de maneira explícita mesmo. Se antes eles davam um miguezão aqui, não, agora não. Acabou mesmo, você não tem direito a habeas corpus, se você ser considerado um subversivo, você vai ser preso. Você tem a luta armada que a gente vai se intensificar, que eu vou falar na próxima aula. Enfim, agora a partir daqui a ditadura vai ficar uma ditadura escancarada mesmo, a ditadura vai começar os anos de chumbo aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, então agora... E quem vai ser eleito vai ser o Costa e Silva, que é um representante Ou seja, não que antes a ditadura não existia no governo do Castelo Branco, só que ela era mais moderada, assim, ela era mais escondida. Aqui não, aqui é a ditadura mesmo e o Costa e Silva vai ser responsável por isso, ou seja, escancarar esse processo de ditadura. Como que começa isso? Ou seja, esse processo vai começar que a gente teve uma série de protestos aí. A gente teve em 68 uma grande movimento estudantil aí, que foi a chamada Marcha dos 100 mil. Um monte de passeata dos 100 mil, né? Um monte de estudantes saiu nas ruas do Rio de Janeiro para exigir o fim da ditadura militar no Brasil, altamente reprimidos. A gente vai ter dentro do Congresso Nacional, ou seja, a gente tinha alguns deputados que eram contra a ditadura militar, ou seja, a gente teve
a gente teve uma frente ampla aí que se formou, que uniu o João Goulart, que tinha sido deposto, o Kubitschek e o Carlos Lacerda. Pô, lembra que o Carlos Lacerda ele odiava o João Goulart e o Juscelino Kubitschek. Cara, ele se uniu. É tipo o Nando Moura hoje em dia que era... que se odiava e fez campanha para o governo do Bolsonaro e hoje em dia odeia, entendeu? O Carlos Lacerda era mais ou menos isso. Ele se arrependeu, falou, mano, que merda que eu fiz. Nando Moura hoje em dia, você vê o Nando Moura, ele tá lá, descendo a lenha no Bolsonaro. Por quê? Porque ele se arrependeu. Carlos Lacerda se arrependeu também, falou, pô, olha quem que eu ajudei a colocar no poder. O Carlos Lacerda, ele era um jornalista, né? Ele tinha um amplo acesso aí à opinião pública. E ele vai se juntar aí ao Juscelino e ao João Goulart para fazer uma oposição. Tanto que o Costa e Silva vai lá e vai decretar a proibição da frente ampla. Mesma coisa que juntar o Felipe Neto e o Nando Moura e os dois começarem a falar mal do Bolsonaro e o Bolsonaro vai lá e, pô, é proibido. Ele mandou um decreto. Hoje em dia não pode porque o Brasil não vive uma ditadura, né? Por enquanto. Mas, então, o presidente não tem o poder de fazer isso. Nessa época, o presidente tinha. O Costa e Silva foi lá simplesmente proibiu a frente ampla do Lacerda, do João Goulart e do Kubitschek. Falou, é proibido, vocês não podem falar mal de mim. Então, assim, o que o governo começou a perceber? O governo começou a perceber que estava aumentando o protesto. A galera está ficando descontente. Tem gente aí que está falando muito mal de nós. A gente está tendo estudantes no Rio, a gente está tendo político em Brasília, a gente está tendo jornalistas aí falando contra mal de mim. Mal do nosso governo, a gente tem que tomar uma atitude. Qual que vai ser a atitude que o governo vai tomar para evitar esse processo aí de contestação da ditadura? Truculência. E o que ele vai fazer? O AI-5. Pessoal, aí para calar esses opositores, o que o governo militar faz? Parte para a truculência, né? Assim, ditadura é sempre truculência, ou seja, não tem diálogo, né? Vamos proibir. E aí eles vão lá e eles vão decretar em 13 de dezembro de 1900 deixa eu contar aqui só para vocês saberem, em 1968, ou seja, durante o governo do Costa e Silva, eles vão decretar o chamado AI-5, que foi o mais truculento de todos esses atos institucionais. Existiram quase 20 atos institucionais aí nesse período, mas o AI-5 é de longe o mais truculento. Não que os outros não fossem, porque simplesmente por ser um ato institucional, o que é um ato institucional? É um ato instituído pelo Executivo. Ele não passa pela votação do Legislativo e nem depois pelo crivo do Judiciário, que é o STF, né? Ou seja, hoje em dia o governo até pode fazer ele pode até instituir uma lei, só que depois essa lei ela vai ser julgada pelo Congresso, que ela tem que ser aprovada ou não. Ou seja, o presidente não tem poder absoluto. Aqui eles tinham, ou seja, é simplesmente um ato do governo. O governador, no caso o presidente, né, o governador da República, do Brasil, chamado de presidente, ele vai lá e institui alguma coisa e é isso, acabou. Não tem não passa pelo crivo do Congresso. E depois, se for inconstitucional, o STF não pode rejeitar aquilo ou não, como é hoje em dia. Então, por mais que o ato institucional possa não ser na sua essência, no seu efeito algo que vai contra a liberdade, ele em si é um ato contra a liberdade, porque ele é um ato feito por um governo ilegítimo, um governo que não foi eleito por ninguém, ou seja, ele foi eleito de maneira indireta por um monte de deputado que estava lá sob ameaça,
e depois ele não passa pelo crivo dos eleitos pela população, entendeu? E de longe o AI-5 foi o mais truculento de todos. Por quê? Porque ele vai instituir uma série de medidas aí antidemocráticas. Agora a gente vai saber um pouco as principais medidas aí do AI-5. Ou seja, a primeira delas vai ser o fechamento do Congresso, né? Pessoal, quais são os principais? Porque eu colocamos só os principais elementos do AI-5. Primeiro, ele fecha o Congresso, ou seja, o Congresso fica por 10 meses fechado aí. Ou seja, durante 10 meses, simplesmente o Executivo governa sem ninguém para fiscalizar ele. É quase uma ditadura mesmo, assim. Depois eles vão colocar o Congresso lá meio de fachada, mas nesse momento nem fachada que tinha. Durante 10 meses ficou literalmente o Congresso fechado. E só o Executivo lá mandando e desmandando. Fim do habeas corpus. O que é o fim do habeas corpus? O que é o habeas corpus primeiro? Vamos trabalhar o que é o habeas corpus. O habeas corpus vem do latim habeas, que significa aberto, corpus, corpo, ou seja, corpo aberto. O que significa o habeas corpus? É uma medida judicial que te protege contra as arbitrariedades do governo. De qualquer arbitrariedade dentro da lei, ela te protege contra as arbitrariedades do governo ou de qualquer outro cidadão. Ou seja, é aquele direito que você tem de não ser preso porque a tua prisão é considerada ilegal. Ou seja, isso vai se ajudar muito quando o governo faz isso aqui. O governo, ele, dentro do AI-5, ele dá o poder de caçar os direitos políticos daqueles que ele considera subversivo, ou seja, aqueles que o governo considera como um mau elemento político, uma ameaça política. Esse é legal? A Constituição permite? Não. Então você pode entrar com um habeas corpus. Eu sou professor de História, a Constituição dá liberdade de expressão para mim, liberdade de cátedra chamado, e eu não posso ser preso por falar mal do governo. Então eu entro com um habeas corpus, se chegar uma medida judicial aqui, eu estou protegido. O governo cancelou isso aqui. O governo cancelou o habeas corpus, ou seja, ele simplesmente acabou com a liberdade de expressão. Ou seja, qualquer um que falasse mal do governo, primeiro poderia ser preso e não teria quem recorrer, porque a justiça não tem mais o poder de liberar as pessoas dentro da lei. E além disso, o governo ainda poderia condenar as pessoas a perder seus direitos políticos por até 10 anos, ou seja, as pessoas não poderiam mais votar e não poderiam mais se candidatar. Olha o quanto que isso era usado. Tinha lá um prefeito de uma cidadezinha pequena lá que falou mal do governo militar. O que o governo militar faz? Vai lá e caça os direitos políticos dele. Ou seja, ele não pode se candidatar mais. Sobra quem que pode se candidatar? Só os chamados peixe, né? O cara é meu peixe, todos os caras lá pau mandado da ditadura. Então, o governo vai aos poucos aparelhando a ditadura. Quem era inimigo era excluído, só ficava quem era aliado, e aí o tempo vai dando esse ar de democracia. Chega uma hora que você pode até voltar a permitir eleições para deputado, para senador, porque os únicos que podem concorrer são os aliados mesmo, quem é inimigo já foi tudo caçado, aí não pode se candidatar. E além disso, eles vão instituir a censura, né? A censura que
ficou muito famosa nessa área, né? Muitos artistas passaram por isso, tipo Clark, Caetano Veloso, toda essa galera aí que estava nessa época, eles foram vítimas aí da censura. O que é a censura? A censura é o ato do governo proibir que palavras sejam ditas, sejam escritas, ou seja, por serem consideradas subversivas. O que é algo subversivo? Algo que ataca a ordem, que ataca essa entidade chamada governo, entendeu? Então, nessa época aqui, eles vão instituir a censura prévia, inclusive. Todo mundo que quisesse lançar uma música, que quisesse lançar um livro, que quisesse lançar uma peça de teatro, teria que passar pelos censores aí da ditadura, do regime militar. E aí que eles vão barrar grande parte aí da literatura, da música, do teatro brasileiro por serem consideradas subversivas. Beleza, pessoal? Então, a partir daqui, a ditadura aí sim se instaura para valer no Brasil. Não que antes ela não tivesse acontecendo, mas ela ainda estava um pouco envergonhada. Agora não, agora é ditadura mesmo e o governo que manda, entendeu? E isso aqui foi no governo do Costa e Silva. Isso aqui foi em 68. Logo depois disso, o governo... Pessoal, e aí o Costa e Silva então ele institui o ato institucional número 5 em dezembro de 68 e logo em 69, alguns meses depois, ele já sofre uma trombose cerebral, ele fica aí praticamente inválido. E aí quem assume vai ser uma junta militar, ou seja, os ministros aí militares do governo formam uma junta e eles vão governar até a chegada do próximo presidente eleito diretamente, que vai ser o Emílio Garrastazu Médici, general do Exército também, que vai dar continuidade à linha dura. Beleza? Esse daqui a gente vai ver na próxima aula aí. Beleza, pessoal? Aqui no Médici vai ser considerado o governo mais violento da ditadura. Por quê? Porque ele que vai assumir logo após o AI-5, né? O Costa e Silva ele instituiu o AI-5, só que logo ele já saiu do governo. E aí o Médici que vai assumir vai ficar durante esse período aí onde o AI-5 vai estar em vigor aí, né? Vai ser no governo dele que vai ter o milagre econômico, enfim, começou no Costa e Silva, né? Mas vai ser o auge do milagre econômico, vai ser no governo do Médici aí. Então ele vai ser um dos principais nomes da ditadura militar no Brasil. Por quê? Porque o governo dele é considerado o mais repressivo, são aí os anos de chumbo e também onde vai acontecer toda aquela questão econômica aí do que a gente estudou na última aula aí, que vai ser o milagre econômico, né? Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Acho que eu nem vou deixar perguntas para vocês, não. Só a aula eu acho que tá bom hoje, né? Beleza, então, galera. Então, valeu. Tudo de bom. Vou deixar uma pergunta, vai, só pra gente ter na presença, né?
Vou deixar uma só então hoje. Facilitar pra galera aí. Aí, perguntas. Opa. Pronto, pessoal. Explique por que o AI-5 foi o mais truculento dos atos da ditadura. De todos os atos institucionais que a gente teve, por que ele foi o mais truculento? Beleza, galera? Então valeu aí, qualquer coisa, vocês me chamam na live, beleza? Abração, tamo junto aí.